eu comecei a ler algumas coisas e reli muito, e portanto eu acabei lendo pouca coisa no mês de abril e na primeira metade do mês de maio. E aí eu vou mostrar nesse vídeo o que eu li, não vou mostrar o que eu reli, vou só mencionar, e o que eu estou lendo agora, que são livros grossos, e aí eu estou demorando mais para ler, mas eu estive lendo durante esses meses. E aí eu li na íntegra esse aqui que eu peguei na biblioteca em que eu trabalho. Antologia do Vampiro Literário, que tem vários textos clássicos do Goethe, do Coleridge, do Lord Byron, do Polidori, né, o famoso conto do Polidori, o Vampiro, né, que consta que foi tirado de uma ideia do Byron, do Hoffmann, do Gogol, Gautier, Baudelaire, Le Fanu, a primeira versão do Orla, do Maupassant, e tem até um capítulo, o segundo capítulo do Drácula, do Bram Stoker. Então a gente tem contos, poesias, tem trechos de um tratado do final do século XVII, começo do século XVIII, do Dom Calmet, né, que era uma autoridade religiosa, que escreveu a propósito dos mortos-vivos, e aí tem um trecho do livro dele aqui também, que é o que abre essa antologia, que ela faz tipo um histórico do desenvolvimento desse personagem, do morto-vivo, do vampiro, desde o século XVIII, atravessando o século XIX e início do século XX, né? Quem já leu muita coisa de vampiro, especialmente clássicos, né, que é o que trata aqui, na verdade, é da formação da figura do vampiro, do mito do vampiro na literatura, através de clássicos, vai reconhecer vários textos, como eu reconheci, né? O Carmilo do Le Fanu já tinha lido, O Estranho Misterioso, que é um texto que consta que foi traduzido do original alemão, mas esse original alemão nunca apareceu, e aí está como anônimo, e que é muito bom, O Estranho Misterioso, também está aqui nessa antologia, O Vampiro do Polidori, né? O poema do Coleridge também está aqui, que também é conhecido, e vários. E essa primeira versão do Orla, do Maupassant. Nem todos são aqueles vampiros como a gente conhece mesmo, né? De sugar sangue e tudo. Mas a ideia é justamente historiar, né? Fazer um traçado geral de como a figura foi se desenvolvendo, foi aparecendo e se desenvolvendo dentro da literatura, né? Muito bom, mas evidentemente quem já leu muito vai encontrar muita coisa aqui que já tinha lido. Depois, os meus livros mesmo, aí eu li esse aqui do Tolstói, Os Cossacos, que está entre as primeiras obras do Tolstói, e não é por isso que não é um livro que eu gostei tanto, porque às vezes tem obras do início da carreira de certos escritores que a gente gosta bastante, mas eu acho que realmente não é um livro para a gente dar ou recomendar aquele leitor que vai começar a ler o Tolstói, porque eu acho que é um romance correto, mas que não empolga, porque ele trata desse povo, né, dos cossacos que viviam, pelo menos, naquelas antigas regiões rurais da antiga Rússia, né, no século XIX, e os seus costumes, os seus hábitos, as suas crenças, né, o modo de se comportar dos homens e das mulheres cossacas. E eu acho que os capítulos são capítulos até curtos, fáceis de ler, não é um livro difícil de ler, nem é mal escrito, mas eu acho que não empolga, porque os capítulos parecem assim, pequenos instantâneos retratando esse povo, né, os cossacos do título. E eu não consegui me envolver com a história, eu não consegui torcer pelos personagens, nem pelo personagem central, que é o nobre, né, que vai viver nessa região e começa a observar, né, o modo de vida dos cossacos e ficar assim meio fascinado, né, com aquela visão de mundo, com aquele modo de ver a vida, de viver a vida deles. Mas eu dei 3 estrelas por isso. Não me envolveu, não me empolgou. Embora não seja mal escrito. Depois eu li esse aqui que eu ganhei de presente da Laura Esquivel, que é uma autora mexicana, como Água para Chocolate, que tem uma estrutura muito interessante, porque cada parte ou capítulo abre com uma receita, né, de comida, e aí apresenta os ingredientes e a personagem, né, a Tita, está preparando aquele prato, e sempre esse preparo dessa comida específica, né, desse prato que ela está fazendo, tem a ver com alguma coisa que vai acontecer naquela parte ou capítulo. Seja um batizado, seja um casamento, né? Algum tipo de acontecimento, e aí ela tem que preparar aquela comida. Eu gostei dessa estrutura, eu acho, só que é um livro que a gente não deve ler quando está com fome, né? Porque as descrições às vezes são vívidas, né, dos pratos. E eu gostei da Tita, né, que é essa personagem que tem essa mão, né, especial para cozinhar, que eu, por exemplo, não tenho, admiro quem tem.
mas eu encarei como Água para um Chocolate, pela história, né, pela trama, pelos seus eventos principais, pelo aquilo que ela torna mais importante dentro da história, como uma história de amor. E qual foi o problema? Não tenho nada contra as histórias de amor, até algumas eu gosto, mas aí eu não consegui gostar do pretenso herói, né? O homem pelo qual a personagem está apaixonada, porque eu achei ele um homem fraco, né? Achei ele uma figura assim fraca mesmo, não tem o poder e não tem a firmeza da personagem principal, né, da heroína da história. Eu não consegui entender o que ela viu nele. E esse foi o meu problema com Como Água para Chocolate. Agora a escrita é muito boa, é muito gostosa, e essa técnica que ela usa de misturar a receita com o desenvolvimento da trama, né? Ela está preparando a comida e aquilo aí deslancha a história, né? Vai desenvolvendo a história naquela parte do livro. Eu achei bem legal. E eu terminei, né, os últimos livros que eu terminei de ler, porque eu estou lendo outras coisas, tem a ver com os livros que eu reli. Porque eu reli todos os livros do Conan Doyle, né, no início desse ano. Já desde o início desse ano eu estava vendo algumas séries que são adaptações do personagem do Sherlock Holmes. E aí algumas coisas estavam me incomodando, né, nas adaptações modernas que eu vi. E aí eu fui para os textos, né? Bom, o jeito é eu ir outra vez para os textos originais, né, para tirar essa cisma. Eu reli tudo, só não reli O Cão dos Baskervilles porque eu havia relido ano passado e fiz até um vídeo. Mas mesmo assim, eu já tinha relido As Aventuras de Sherlock Holmes ano passado e reli esse ano de novo. As 12 aventuras, porque eu queria fazer alguns vídeos, né? Um ou mais, se der, de clássicos ingleses para esse mês de maio. E eu reli boa parte da minha Sherlockiana também, aqueles livros que são escritos por outros autores que não o Conan Doyle e que retomam o personagem dele. E aí eu li, depois de tudo isso que eu reli, que aí tomou meu tempo também, né, que eu fiquei relendo muita coisa, eu li esse do Colin Bruce, que eu já havia lido o primeiro livro, Aventuras Científicas de Sherlock Holmes, e esse é As Novas Aventuras Científicas de Sherlock Holmes. Casos de lógica, matemática e probabilidade. E aí todas as aventuras são 12 contos, tem a ver com questões de apostas, né? Como é que você calcula a probabilidade de sair determinado número, né? Numa roleta. Todos os casos têm alguma coisa a ver com isso, com problemas de lógica, com algum raciocínio matemático, com a questão das probabilidades. E é interessante, tem até alguns casos bem interessantes a ver com isso. Só que as partes das explicações de matemática eu fiquei assim, às vezes, meio voando, porque ciências exatas não é a minha área. Mas é legal. E por último, o último livro que eu terminei de ler foi esse aqui, que eu já mostrei no outro vídeo, que também é Sherlockiana, né? Que é A Casa da Seda, desse autor britânico contemporâneo, Anthony Horowitz. E que eu gostei muito, muito, muito. Eu fiquei muito empolgada com a história. Eu li com um grande prazer. Eu li em 2 dias, assim, agarrada com o livro mesmo, empolgada. E eu fiquei muito comovida. Eu comecei a ler o livro comovida. Eu terminei de ler ele aos prantos. Mas a mesma razão por que me deixou ele tão comovido também foi uma razão porque eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4. Por quê? Porque logo no início, quando o Horowitz inventa, né, que o Dr. Watson está contando a história, como acontece nas histórias do Doyle, né? E ele cria um prefácio que o Dr. Watson teria escrito antes de entrar mesmo dentro da história, né, da Casa da Seda. E aí o Dr. Watson nos conta que ele recebeu notícia de que o Holmes havia morrido na casa onde o Holmes foi morar, né, em Sussex Downs. Porque quem conhece as histórias do Doyle sabe que nos últimos anos, né, e nas últimas aventuras que o Doyle fez o personagem, ele se aposentou e se retirou, né, para o interior da Inglaterra. Foi morar numa casinha lá. Ele até resolve, acontece às vezes alguns casos ali com ele. Mas ele se aposentou, né, ele saiu de Londres. E aí ele já está idoso nessa história aqui, né? E logo na primeira página, isso não é spoiler, na primeira página do prefácio, o Dr. Watson nos diz isso, que ele soube da morte do Holmes. E ele fica tão triste, tão triste, tão triste, que ele resolve contar por escrito essa história da Casa da Seda, que ele nunca havia registrado, porque era uma história tão chocante, tão horrível, tão perversa, tão escandalosa, e que envolvia o alto escalão do governo britânico, né? Mas que ele queria pôr por escrito e guardar a história para ser revelada no futuro, né? Ou seja, nos dias de hoje. Porque ele ficava pensando que ele ficou muito chocado, mas talvez o público de 100 anos, né, de 100 anos
adiante da época dele, não ficasse tão escandalizado e tão terrificado quanto ele, o Watson, ficou. E ele está escrevendo, ele nos diz, porque ele quer, enquanto ele escreve, trazer de uma certa forma o Holmes de volta, né? Enquanto ele está escrevendo, ele está se lembrando do amigo. E aí o Horowitz, ele é muito feliz nesse carinho que ele tem com os personagens e de mostrar o coração deles pra gente, né? Muito especialmente o coração do Dr. Watson. Aquilo que a gente só vê mencionado em alguns momentos das aventuras do Conan Doyle, que a gente deduz de certas passagens do carinho dele, da lealdade dele, da amizade dele pelo Holmes. A gente tem mais explícito aqui, porque o Watson está com muita saudade, né? Está contando a história para sentir de novo que está naquela aventura junto com o seu amigo. É muito bonito, é muito comovente, mas eu acho que ele fez uma coisa que nem o Conan Doyle conseguiu fazer. E afinal de contas, o Conan Doyle é o criador do personagem, mas quando ele matou o seu herói, houve aquele protesto tão grande, né? Ele foi até xingado. O Conan Doyle contou uma vez que ele recebeu até uma... Entre muitos protestos que ele recebeu um telegrama de uma lady chamando ele de carniceiro, porque ele tinha matado Sherlock Holmes. Ou seja, uma coisa que nem o criador do personagem conseguiu fazer, e quando ele retomou o personagem, ele não mais matou, né? Ele aposentou o Holmes, mas ele nunca mais tentou matar o personagem. Então eu acho que nenhum outro escritor tem o direito de fazer. Então isso me incomodou e eu não concordo. Por isso eu dei 4 estrelas. Mas em termos de escrita, em termos de trama, em termos de caracterização dos personagens do Doyle, em termos de carinho pelos seus personagens, eu acho assim um romance 10. Mas por causa disso que ele ousou fazer, eu dei 4 estrelas ao invés de 5. E aí eu estou lendo esses gordinhos aqui, O Mundo de Ontem, do Stephen Zweig, que tem mais de 500 páginas, agora que eu estou chegando na 200, que é uma espécie de biografia do Zweig, que ele está mostrando também a Áustria da passagem do século XIX e início do século XX. Né? Enquanto ele está contando um pouco da vida dele, ele está fazendo assim um panorama histórico, sociocultural do que era a Viena, do que era a Áustria nessa época, né? Final do século XIX e os primeiros anos, primeiras décadas do século XX. E eu estou lendo também esse aqui vai ter vídeo resenha quando eu terminar, que é o Villette, da escritora Charlotte Brontë. Tá? Tô gostando muito, muito. Tem quase 600 páginas e agora eu consegui passar da 400. Quando eu terminar, vai ter um vídeo resenha desse.